Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, né? Hoje aconteceu algo bem imprevisto aqui. Eu tava gravando, já tinha mais de 30 minutos já de gravação, que hoje é um dia bem importante, né? Começamos hoje a novena de São José e também a liturgia dessa semana é bem propícia, porque a gente vai entender que nesse desejo, né, árduo que tem que ter o coração pela conversão, a gente vai fazer uma maior distinção entre o bem e o mal e em cada dia tentar viver mais na virtude do que nos pecados e não cedendo às tentações, conforme ontem nos ensinou o Senhor na participação da Santa Missa, né, na liturgia de ontem. Então, assim, era muita coisa para falar, né? Mas tudo ficou sem som porque o microfonezinho resolveu não funcionar. E aí eu não tenho mais tempo para fazer um vídeo conforme estava. Mas essa é a providência de Deus, então. E o que eu queria dizer para vocês é que esses exercícios espirituais todos, né, de quaresma, como jejum, oração, abstenção, participação da missa, eu sei que exige, muitas vezes, uma grande renúncia. Mas ontem, quando eu estava participando da Santa Missa, eu percebi uma coisa muito interessante. E numa das tentações ali de Satanás, ele propôs, né, o mundo inteiro, todos os reinados. E eu fiquei imaginando, realmente, toda vez que eu leio esse trecho do Evangelho, eu fico imaginando como é que deve ter sido mostrado do alto do monte, né? Essa visão de todos os reinos do mundo, né? Deve ter sido uma visão, digamos assim, cinematográfica, televisiva, mas o que eu queria dizer é fantasiosa, como se fosse uma fumaça, né? Um ouro de tolo. E muitas vezes as tentações propostas por Satanás são assim, tentando magnificar alguma coisa cujo real valor e estabilidade não existem. Não existem. Mas nessa tentativa grandiloquente de Satanás, de grande pompa, né? Do Senhor do Submundo aí, de dizer, né? De falar, de propor alguma coisa que pareça boa aos homens, ele acabou dando o correto valor do mundo, ou seja, é uma fantasia. Ao mesmo tempo, ele acaba dando para nós o correto valor da alma. Veja, ele quer mover todos os mundos e fundos para ter em troca a alma. E a alma realmente então tem um grande valor. Veja que o mover de Deus é extremado para que essas almas sejam resgatadas, né? Então Jesus deu todo o seu sangue, alma, divindade, seu corpo, sua palavra, seu espírito, sua mãe, sua igreja, para que as almas fossem redimidas contra o pecado e vivessem para sempre em comunhão com Deus. Então veja o valor extremado que Deus dá a nós. E veja o valor extremado também que Satanás tenta, né, usar para comprar uma alma humana. É muito grande, não é? E esse é o jeito dele de ferir a Deus, já que Deus é triunfante sobre tudo, sobre ele também. Ele mesmo está vencido e derrotado. Então essa seria a única maneira de afrontar a Deus. É convencer almas tão queridas pelo Senhor de que possam abdicar do bem verdadeiro da alma, que é Deus, e possam viver de ouro de tolo, que são as seduções deste mundo. Então eu parei para pensar, olha, o nosso esforço nessa quaresma deve ser grande assim também, né? Principalmente quando a gente reconhece o valor que nossa alma tem. E o valor com que Deus pode colocar essa alma para a vida eterna, né? Já que o demônio deseja essa alma para a morte eterna. Então, meus irmãos, não chore as pitangas, digamos assim, né? Do esforço que você está fazendo para a santidade, para a conversão, para a vida reta, para a vida justa. É bem devido que a gente sofra assim, até para dar um valor imenso àquilo que Deus valoriza em nós. Entende? Então,
não podemos chorar as pitangas, mas arregaçar as mangas e continuar lutando por aquilo que nos é caro, ou seja, nossa união com Deus, nossa união com a verdade, nossa união com Jesus Cristo. Por isso, hoje a gente também olha para o exemplo de São José e se alegra, né? Porque a gente vê que a justiça e a santidade é possível e desejada, como em São José, no qual ele, confiando-se plenamente nessa misericórdia, esse cuidado do Senhor, pôde ter santidade tão grandiosa, tão triunfante, tão maravilhosa, que é o Pai do nosso Senhor, né? Fez as vias do próprio Deus para o menino Jesus aqui na Terra. Para encorajar isso, nesse mês, né, eu gostaria de convidar vocês para a nossa leitura conjunta. Então, durante todo o ano de 2025, nós temos 12 livros para ler em 2025, né? Então, o livro do mês de março é justamente essa figura que nos faz celebrar no meio da quaresma. No dia 19, daqui a 9 dias, hoje começa a novena de São José, nós teremos a festa de São José, onde esse clima de silêncio, de recolhimento, né, vai abrir-se a um clima de esperança e festivo. Nesse dia não é para fazer jejum, nesse dia não é para fazer abstenção, nesse dia é para você celebrar, certo? Então, eu quero recomendar a vocês esse livro, que é A Vida e Glória de São José, que é escrito pelo americano Edward Healy Thompson. É um livro teológico, onde você vai ver apanhado de santos e doutores da igreja sobre a vida de São José. E aqui você talvez perceba detalhes sobre a vida dele que você nunca conheceu. Então é um livro maravilhoso. Eu tentei encontrar aqui traduções desse livro para o português e não achei. Existem outras publicações estrangeiras, né? Mas na língua inglesa. Então, se você tiver a Biblioteca Católica, essa é uma edição da Biblioteca Católica, né? Se você não tiver, mas tiver um amigo que tem, que é assinante, você pode pedir para ele. Ele vai lá na biblioteca que está, na livraria que está disponível aos assinantes, pede e você passa o Pix para ele, não tem problema nenhum. Mas é um livro que eu acho indispensável, então faremos a leitura conjunta deles e ao final do mês eu vou falar sobre esse livro tintim por tintim, né? Parte por parte, tá certo? Então esse é o livro do mês, mas até para quem não tem, também estou lendo um livro inédito para mim, que é esse daqui, A Sombra do Pai. Esse é um livro diferente, ele não é um livro teológico, ele é um livro que é romanceado, né? Então ele está aqui na estrutura de uma história contada, né? Então não é um livro apologético como aquele ali. Ele é um livro onde se tem uma narrativa, uma história, personagens, enredo. Então a gente vai ver aqui a história de São José, contada por esse polonês que viveu de 1910 até o ano de 94. Então ele viveu aí o século XX, né? E todos os terrores desse século, né? Passou pela guerra e tudo mais. Eu queria ler esse livro porque ele é uma consonância com o que temos tratado desde o início do ano, né? Quando lemos o Em Busca do Sentido, aí depois o Hobbit, e agora um exemplo de perfeição para a nossa vida espiritual, que é São José. E escrito por um polonês, né? Então, essa edição aqui é da Cultor de Livros, chama-se A Sombra do Pai, a história de José de Nazaré. Então, se você quiser acompanhar, esse aqui tem nas livrarias aí, né, à disposição. E ao final do mês a gente vai falar sobre ele também. Eu não sei se ele é bom, não sei se eu vou gostar, ele é inédito para mim. Então eu estou aqui pela primeira vez lendo um livro inédito para mim para 2025 nesse nosso projeto de leitura conjunta. Então vamos juntos. Esse mês são 2 livros, mas o tema é o mesmo. E rezemos juntos a novena de São José, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento como hoje nos diz a liturgia, né? Hoje a liturgia fala para nós sobre ter um coração igual ao de Deus, que isso é o objetivo da nossa conversão. E aí Jesus vai citar as obras que são esperadas daqueles que se converteram a Deus, né? Que se converteram ao Senhor. Então é esperado de nós muita coisa grandiosa, como vestir o nu, alimentar o faminto, saciar o sedento, visitar o doente, prestar auxílio ao estrangeiro, tanta coisa.
E a gente pode fazer isso de maneira corporal ou espiritual, né? Porque o homem hoje em dia tem fome não apenas de comida, mas do evangelho, de atenção, de cuidado, de carinho, de alegria, né? De paz. Então, veja, muitas vezes o que atrasa, refreia a conversão dos homens é quando ele percebe que para se converter ele terá que ter um coração semelhante ao de Deus. E o coração de Deus é assim. Ele tem um amor extremo pelo próximo, pelo homem. Se eu não tiver um amor assim, como é que meu amor de conversão será autêntico, né? Pode ser que eu já cedi às tentações ali do inimigo que diziam, né, para a gente se economizar, para a gente buscar nos prazeres do mundo ou queremos apenas a parte boa, digamos assim, de servirmos a Deus, que são vantagens humanas para algo divino, ou seja, uma coisa que não faz sentido. Então, São José pode nos ajudar a ter uma vida mais sóbria, uma vida espiritual mais sóbria, né? E é o que eu peço hoje a mim, né, nessa novena. Você pode colocar o seu pedido, sua intenção de conversão, o desejo que você tem de realmente unir-se a Cristo, de prover na sua casa, na sua família. Então vamos rezar, né? Durante 9 dias nos reuniremos aqui, pedindo a São José que nos encoraje o coração para realmente vencermos a tentação e termos uma conversão que agrade a Deus. Então hoje a meditação ficou curtinha assim, mas ainda deu longa, deu 11 minutos e 43, ainda deu grande aí, mas amanhã eu vou atentar melhor a esses dispositivos para não perder a meditação, tá bom? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amabilíssimo São José, que tiveste a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram, obtende-me com o perdão de minhas culpas a graça da oração humilde e confiante, que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nessa novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pode fazer seu pedido. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Assim seja. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você e até amanhã. Tchau.